Bem-vindos ao canal Desvendando Milagres, onde exploramos os mistérios e maravilhas das histórias bíblicas. Você já se perguntou quem foi o homem por trás daquele nome tão conhecido nos relatos bíblicos? Um simples pescador que se tornou um dos seguidores mais dedicados de Jesus Cristo? Ou um líder intrépido que desafiou impérios e mudou o curso da história? Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar a verdadeira história de um dos personagens mais cativantes da Bíblia, Simão Pedro. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da vida desse homem extraordinário e como sua jornada pode inspirar e desafiar nossas próprias vidas hoje. Você não vai querer perder isso. Nascido como Simão, filho de Jonas em Betsaída, na Galileia, Pedro era um pescador comum, trabalhando ao lado de seu irmão André. Sua vida mudou para sempre quando Jesus, o Filho de Deus, apareceu em sua vida. A convite de André, Pedro foi apresentado a Jesus, que imediatamente o chamou para segui-lo. Esse momento marca o início de uma jornada extraordinária de discipulado e fé. O encontro de Pedro com Jesus ocorreu enquanto ele estava pescando no mar da Galileia. Jesus, caminhando ao longo da praia, viu Pedro e seu irmão André lançando redes ao mar. Ele os chamou para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Esse chamado inesperado e direto de Jesus revelou a profunda autoridade e poder que ele possuía, levando Pedro a abandonar imediatamente suas redes e seguir a Cristo. A resposta inicial de Pedro ao chamado de Jesus foi de obediência e submissão. Ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus sem hesitação, mostrando uma disposição para confiar na liderança e no propósito de Cristo. Esse ato de fé e abandono de si mesmo demonstrou a disposição de Pedro para se entregar completamente ao serviço de Jesus. Pouco depois desse encontro inicial, Pedro testemunhou o primeiro milagre de Jesus durante um episódio de pesca milagrosa. Após uma noite de pesca infrutífera, Jesus instruiu Pedro a lançar as redes novamente. Mesmo cansado e desanimado, Pedro obedeceu, resultando em uma captura milagrosa de peixes. Esse evento extraordinário solidificou a fé de Pedro em Jesus e o convenceu de sua divindade e poder sobrenatural. Em um dos momentos mais significativos de seu relacionamento com Jesus, Pedro fez uma confissão pública de fé em Cesareia de Filipe. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles pensavam que ele era, Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração revelou a profunda compreensão e convicção de Pedro sobre a identidade e missão messiânica de Jesus, estabelecendo-o como uma figura central entre os discípulos. O que torna a história de Simão Pedro tão cativante é sua natureza humana imperfeita, contrastando com sua profunda devoção e fé em Jesus. Ele era impulsivo, muitas vezes agindo antes de pensar, como quando tentou andar sobre as águas para encontrar Jesus, apenas para começar a afundar devido à sua falta de fé. No entanto, mesmo em suas fraquezas, Pedro demonstrava um amor ardente por seu mestre, como quando declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Um dos momentos mais emocionantes da vida de Simão Pedro foi sua negação a Jesus durante a prisão deste. Mesmo após afirmar que estaria disposto a morrer por Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, cumprindo assim a predição de Jesus. Esse episódio doloroso destaca a humanidade frágil de Pedro e a graça redentora de Jesus, que o restaurou e o chamou novamente para seu serviço. A verdadeira transformação de Simão em Pedro ocorreu após a ressurreição de Jesus. Ele se tornou um líder corajoso e eloquente da igreja primitiva, pregando o evangelho com poder e autoridade. No dia de Pentecostes, Pedro proclamou um sermão poderoso que levou à conversão de milhares de pessoas. Ele também desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo, enfrentando perseguições e desafios com coragem e fé inabalável. No entanto, o legado de Simão Pedro vai além de suas realizações terrenas. Ele foi escolhido por Jesus para ser o fundamento da igreja, declarando: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo, lembrando-nos da importância da fé, do perdão e da redenção. A relação entre Pedro e Jesus foi marcada por momentos de profunda intimidade e também de desafios. Pedro testemunhou milagres incríveis realizados por Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes, a cura de enfermos e até mesmo a ressurreição de mortos. Ele estava presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a transfiguração no Monte Tabor e a agonia no jardim do Getsêmani. No entanto, Pedro também experimentou momentos de dúvida e fraqueza. Sua natureza impulsiva muitas vezes o levava a cometer erros, como quando tentou impedir Jesus de seguir para Jerusalém ou quando negou conhecer o Mestre durante seu julgamento. Esses episódios revelam a humanidade de Pedro e sua necessidade de graça e perdão. Um dos momentos mais conhecidos e dolorosos na vida de Pedro foi sua negação de Jesus durante a prisão e julgamento de Cristo. Apesar de sua afirmação inicial de que nunca abandonaria Jesus, Pedro acabou negando-o 3 vezes quando confrontado pelos guardas no pátio do sumo sacerdote. Essa falha devastadora expôs a fraqueza e a vulnerabilidade de Pedro, bem como sua luta contra o medo e a pressão do momento. Após sua negação de Jesus, Pedro experimentou um profundo arrependimento e tristeza por suas ações. As palavras de Jesus predizendo sua negação ecoaram em sua mente, levando-o a um estado de angústia e remorso. O Evangelho de Lucas descreve como Pedro saiu e chorou amargamente depois de perceber a gravidade de sua traição. Esse arrependimento sincero e doloroso mostrou a profundidade do coração de Pedro e seu desejo de restauração espiritual. Apesar de sua falha, Pedro encontrou perdão e restauração através do amor e da graça de Jesus. Após sua ressurreição, Jesus teve um encontro significativo com Pedro à beira do mar da Galileia. Ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, restaurando assim Pedro em 3 negações anteriores. Essa conversa íntima e compassiva de Jesus com Pedro demonstrou sua disposição para perdoar e restaurar até mesmo aqueles que o haviam traído. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado e comissionado para um papel ainda mais significativo. No dia de Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo e pregou um sermão poderoso que resultou na conversão de milhares de pessoas. Desde então, Pedro emergiu como um líder corajoso da igreja primitiva, enfrentando perseguições e desafios com fé inabalável. Uma das contribuições mais importantes de Pedro para a igreja foi sua defesa da verdadeira doutrina e sua oposição às heresias. Ele desempenhou um papel central no Concílio de Jerusalém, onde se posicionou a favor da inclusão dos gentios na comunidade cristã, sem exigir que eles seguissem todas as leis judaicas. Essa decisão foi crucial para a expansão do cristianismo além das fronteiras de Israel. A vida de Pedro também foi marcada por milagres e experiências sobrenaturais. Ele caminhou sobre as águas com Jesus, testemunhou a ressurreição de Dorcas e recebeu visões reveladoras de Deus. Esses eventos extraordinários fortaleceram sua fé e o capacitaram para cumprir sua missão como apóstolo. Pedro enfrentou perseguições, prisões e ameaças de morte por sua fé, mas nunca vacilou em sua dedicação a Jesus. Ele viajou extensivamente, levando o Evangelho a lugares distantes e estabelecendo comunidades cristãs em todo o mundo conhecido. Simão Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos e para liderar a disseminação do Evangelho após sua morte e ressurreição. Pedro frequentemente emerge nos Evangelhos como um porta-voz dos discípulos, e é listado em primeiro lugar entre os apóstolos, indicando sua posição de liderança. Pedro foi um instrumento de cura e milagres, seguindo os passos de Jesus. O livro de Atos relata várias ocasiões em que Pedro realizou milagres, como a cura de um coxo à porta do templo chamada Formosa e a ressurreição de Tabita, ou Dorcas. Esses milagres não apenas demonstraram o poder de Deus, mas também autenticaram o ministério de Pedro e fortaleceram a fé dos crentes. De acordo com a tradição cristã,
Simão Pedro foi martirizado durante o reinado do imperador Nero em Roma. Ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. À medida que refletimos sobre a vida de Simão Pedro, somos lembrados de sua humanidade frágil e sua extraordinária transformação pela graça de Deus. Sua história nos ensina que, mesmo em nossas fraquezas, podemos ser usados por Deus para cumprir seus propósitos. Que sua vida seja um exemplo de coragem, fé e compromisso para todos nós, e que continuemos a ser inspirados por seu exemplo de serviço e devoção. No desenrolar desta jornada através da vida de Simão Pedro, somos confrontados com um retrato vívido de um homem comum transformado por uma fé extraordinária. Desde os dias de sua humilde profissão de pescador até sua liderança na igreja primitiva, Pedro personifica a jornada de transformação que todos nós podemos experimentar quando encontramos Cristo. Seus triunfos e fracassos, suas falhas e arrependimentos, todos apontam para a graça redentora e o poder transformador do Evangelho. Ao encerrar esta exploração da vida de Simão Pedro, somos lembrados de que, assim como Pedro, somos chamados a ser pescadores de homens, a compartilhar o amor e a verdade de Cristo com um mundo sedento de esperança e redenção. Que possamos abraçar esse chamado com a mesma paixão e dedicação que caracterizaram a vida e o ministério de Simão Pedro. E que possamos, em última análise, glorificar a Deus em tudo o que fazemos.